Fala pessoal, estou aqui com mais um conteúdo, trazendo mais uma notícia para vocês sobre as sanções que foram aplicadas ao Moraes. É isso mesmo, ministros dizem que não se importam com as sanções que foram aplicadas a eles. Vamos ver até quando eles não vão se importar. Vamos ver até quando vai ser insignificante para eles. Parece que eles estão rindo, estão debochando, mas é algo sério. E vai só piorar cada vez mais para eles, né? Para nós vai só melhorar. Pessoal, antes de começar o conteúdo, só peço que vocês se inscrevam no canal. Deixe o seu like, que é muito importante para mim, para o crescimento aqui do canal. E para mais pessoas receberem notícias como essa aqui. O que mais nós precisamos fazer é espalhar as notícias mesmo. Por isso, compartilhem esse vídeo. Também comente, deixe o seu comentário, o que você achou. O que você acha que o Trump ainda vai fazer mais algumas ações contra o Moraes, contra essa forja aí do STF? O que vocês acham? Então, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. O Supremo Tribunal Federal realizou na manhã de hoje a sessão solene de abertura do segundo semestre do Poder Judiciário. A cerimônia marca a retomada oficial dos trabalhos do STF após o recesso de julho. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, abriu a sessão fazendo um discurso em defesa das instituições democráticas. Na fala, ele destacou a atuação de Alexandre de Moraes, alvo de sanções do governo dos Estados Unidos. Essa semana, o governo dos Estados Unidos aplicou sanções a Moraes com base na lei global Magnitsky, criada para punir ditadores corruptos e violadores dos direitos humanos. Vamos assistir o pronunciamento do Barroso. Roda aí. Faz-se aqui o reconhecimento ao relator das diversas ações penais, ministro Alexandre de Moraes. Com inexcedível empenho, bravura e custos pessoais elevados, conduziu ele as apurações e os processos relacionados aos fatos acima descritos. Nem todos compreendem os riscos que o país correu e a importância de uma atuação firme e rigorosa, mas sempre dentro do devido processo legal. Em contraste com um passado que nem vai tão longe, cabe registrar aqui: não houve nenhum desaparecido, ninguém torturado, nenhuma acusação sem prova. A imprensa inteiramente livre. As plataformas digitais com regulação equilibrada, que exclui apenas a prática de crimes e de atos ilícitos. Conclusão. Nós somos um dos poucos casos no mundo em que um tribunal, ao lado da sociedade civil, da imprensa e de parte da classe política, da maior parte da classe política, conseguiu evitar uma grave erosão democrática, sem nenhum abalo às instituições. Em meio a muita incompreensão, contribuímos decisivamente para preservar a democracia. E como gosto sempre de lembrar, a democracia tem lugar para todos, conservadores, liberais e progressistas. Ninguém tem o monopólio da virtude. E ninguém tem o monopólio do amor ao Brasil. Eu vou buscar... Será que estamos falando do mesmo país? Eu ouvi direito? Caivano não tem custos, nenhum custo para... Explica aí o que o Barroso falou, porque eu não entendi nada. Eu acho que ele está em outro país, não está no Brasil. Com toda certeza. Ou ele está em outro país ou ele está em outro tempo. Pouco antes desse corte do vídeo, ele disse que muitos ali, entre eles, né, obviamente está se referindo aos seus colegas, aos seus pares, eles tinham vivenciado a ditadura, né? Estava se referindo ao período militar no Brasil. E, embora haja controvérsias, isso aqui não vem ao caso agora. Mas nós, a sociedade civil, os advogados, estão vivenciando a ditadura agora. E é uma ditadura de togados. O senhor faz parte dela. E o que me chama a atenção, Segré, é que ele disse recentemente que mentir é feio. Mentir tinha que voltar a ser feio. São as palavras dele. Mas, anteontem, ele deu uma declaração à noite, dizendo que
não ia escalar conflito, que iam procurar o apaziguamento com os Estados Unidos e que ninguém tinha interesse em continuar o conflito. O senhor acabou de fazer. Não tinha mentido? O senhor está dizendo que qualquer intervenção externa é romper com a nossa soberania. Então o senhor está protegendo tudo isso que está acontecendo. E está dizendo que ninguém foi torturado? Está dizendo que ninguém foi acusado sem prova? Talvez o senhor esteja correto, mas sabe o que não é correto? É que ninguém teve a sua presunção de inocência garantida. Ninguém teve o seu foro garantido, porque foram julgados por vocês, mesmo sem ter foro privilegiado. Então, de qualquer lado que a gente olhe isso que está acontecendo agora, Segré, não dá para admitir que a sociedade não tenha percebido que nós vivenciamos, sim, neste exato momento, uma ditadura, e é uma ditadura de uma autocracia, na verdade que a gente pode chamar de juristocracia, porque não são só os togados ministros do STF, é toda uma classe que inclui a PGR, inclui advogados. Onde estão os garantistas? Você sabe o que significa garantismo? Significa que advogados vão defender as garantias constitucionais. Os presos políticos do 8 de janeiro não tiveram essa prerrogativa defendida. Agradecemos a Isabela Vilas Boas, que nos manda um superchat. Boa tarde, patriotas e bancada fantástica. Barroso está fora da casinha. Continuando com a pauta, já o próprio ministro do STF, Alexandre de Moraes, afirmou que irá, entre aspas, ignorar ações praticadas pelo governo Trump contra ele. O ministro comentou que não irá se acovardar diante das ameaças. Vamos assistir a fala do ministro Alexandre de Moraes. Pode ir. Responsabilidade penal. As ações prosseguirão. O rito processual do Supremo Tribunal Federal não se adiantará, não se atrasará. O rito processual do Supremo Tribunal Federal irá ignorar as sanções praticadas. Esse relator vai ignorar as sanções que foram aplicadas e continuar trabalhando como vem fazendo, tanto no plenário quanto na primeira turma, sempre de forma colegiada, diferentemente das mentiras, das inverdades, da desinformação, e bem citou o ministro, nosso decano, o ministro Gilmar Mendes, a desinformação das redes sociais. 38 mil telas nos acompanhando nesse instante entre a nossa plataforma principal, o YouTube, e o ex-X, ex-Twitter. Muito obrigado pela tua audiência. Lembrando a quem acaba de entrar, a quem está nos acompanhando desde agora, que em minutos teremos a participação numa entrevista exclusiva com quem foi assessor do ministro, precisamente quem ouvimos agora, Alexandre de Moraes, quando era presidente do TSE, em toda aquela fervura das eleições de 2022, e tem muita coisa para nos contar. Eduardo, doutor Eduardo. É um absurdo, né? Ficamos atônitos de ouvir esse tipo de declaração. Como o Caivan está falando muito bem, né? A escalada dos atos antidemocráticos por parte do Judiciário começaram em 2021, né, com a mudança da Lei de Segurança Nacional para a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito. Então agora qualquer coisa que o Supremo queira enquadrar nessa lei, enquadra. Há uma escalada de críticas, né, de vários juristas. Nós vimos o professor Ivisganda Martins, o professor Manuel Gonçalves, que falou da juristocracia, os maiores constitucionalistas do Brasil, e recentemente até o ministro Marco Aurélio Mello, que estava mais quieto, tem dado declarações duras e quase que diárias, criticando o Supremo Tribunal Federal, falando o óbvio, que todos nós sabemos: o Bolsonaro devia estar sendo julgado em primeira instância, ele não tem foro privilegiado, se ele fosse julgado pelo Supremo, deveria ser julgado pelo plenário, não pela turma. Nós temos ali inimigos declarados do Bolsonaro que não se dão por impedidos, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, o próprio Barroso, enfim, uma série de atropelos do processo, da Constituição e do processo penal. Então, é engraçado ouvir o Supremo dizer que está seguindo a lei, que está aplicando a democracia. O Supremo está pervertendo todos os ritos processuais, tudo que a nossa Constituição garante ao cidadão brasileiro, e nós
temos que entender o seguinte, né? No nosso sistema judicial, a lei é a principal fonte, né? E na democracia, nós temos que pensar sempre na lei, porque nós não podemos estar reféns de um ministro, de 11 ministros que sejam que decidam ao seu bel prazer. Claro. Eles deveriam simplesmente interpretar e aplicar a Constituição e não reescrevê-la como fazem diariamente e interferir em outros assuntos, legislar, enfim, que o Supremo também tem feito, e é uma total quebra do Pacto Federativo. Então, acho um absurdo ouvirmos essas declarações, e só encerrando, ele fala em apoio popular, eu não achei os números agora, mas a última pesquisa mostrou que o Supremo tem uma rejeição altíssima na sociedade brasileira. Só 12% aprovam o que ele faz. Perfeito, só 12%. Então, rejeição popular, que ignora a Constituição, ignora a lei penal. O que estão fazendo de correto? Não sei. Não, e o ministro Alexandre de Moraes pode ignorar a... É isso aí, pessoal. Esse foi o conteúdo de hoje. Eu não sei o que esses ministros estão pensando. Como eles disseram aí, eu acho que eles não estão no mesmo país. Porque o que eles estão fazendo é uma atrocidade. Falar que a lei e a Constituição está sendo cumprida, eles estão fazendo o trabalho excelente. Aonde que eles estão fazendo isso? Só se for na cabeça deles mesmo. Eles estão malucos, loucos, completamente. Mas é isso aí, pessoal. Esse é o conteúdo de hoje. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Mais uma vez eu te peço, se inscreva, compartilhe esse vídeo, comenta e deixa o seu like aí no conteúdo. Valeu e até o próximo vídeo.